Boa noite, igreja. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos uma pregadora juvenil aqui com a gente, uma desbravadora também, né? Para passar para vocês uma mensagem muito especial e muito importante, né? Que Deus tem para nós, para todos nós. E para começar essa mensagem, eu queria fazer uma introdução aqui de situações que às vezes acontecem, né, na vida das pessoas, que às vezes as pessoas são injustiçadas, elas sofrem, tem muitas pessoas que são presas, mesmo sendo inocentes, e elas têm uma decisão a fazer. Às vezes a pessoa não fez algo de errado, mas foi culpada por aquilo, né? E às vezes a gente tem que tomar uma decisão muito importante do que fazer depois que a pessoa descobrir que a gente é inocente, depois de terem maltratado, humilhado. O que a gente faz? Qual que é a nossa decisão nessa situação? Deus nos ensina algo muito importante com isso. E tem uma história na Bíblia que lembra muito casos assim, né? Do que a gente faria e o que será que essa pessoa fez. Muitos conhecem a história, né? Mas hoje a Júlia vai falar um pouquinho mais para vocês. E antes de começar, vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma noite, por todos que estão aqui. Que o Senhor sempre possa estar nos abençoando e cuidando sempre de nós. E que a gente possa ter um bom resto de noite, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 50, 14 até o 26. Pensei que você ia ficar lá com ela. Pronto? Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos que haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém seus irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso, enviaram a seguinte mensagem: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe dissermos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe nossos pecados. Quando José recebeu sua mensagem, começou a chorar. Depois, seus irmãos chegaram e circunvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou todo bem para mim. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e seus filhos. Deste modo, ele nos tranquilizou a tratá-los com bondade. José e seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos. Chegou a ver 3 gerações de descendentes de seu filho, Efraim, e o nascimento dos filhos de Maquir, filho de Manassés, e os quais tomou para si como se fossem seus. José disse a seus irmãos: em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os
tirará dessa terra. Eles os levantará de volta para a terra que prometeu solenemente para Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel para terem um julgamento e disse: quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta para um jovem, meus ossos com vocês. Então, José, ele era um jovem muito obediente e honrado a Deus. Ele sempre obedecia a Deus e era o mais amado entre os 12 irmãos que ele tinha. E certa vez, Jacó, ele resolveu dar uma túnica colorida para José. E quando os irmãos viram aquele ato que Jacó fez para José, o ciúme e a inveja deles só aumentou cada vez mais. José também, ele teve 2 sonhos com luas, estrelas e feixes. Os feixes eram os irmãos dele e José era um deles. Enquanto o feixe de José ficava em pé, os feixes dos irmãos se curvavam diante dele. E isso aconteceu a mesma coisa com as luas e estrelas. E os irmãos, eles perguntavam para José se um dia ele seria um grande rei ou governante diante deles. Ele não percebeu, José não tinha percebido que esse sonho que ele tinha contado para os irmãos ia causar tanta inveja e ciúmes dele. Aí, um dia, Jacó, ele pediu para José ir visitar, ver como é que os irmãos estavam, né? E os irmãos, eles cuidavam das ovelhas lá no pasto onde eles bem que trabalhavam. Aí, Jacó foi lá e quando os irmãos viram que ele estava se aproximando, eles tiveram um plano para tirar a vida dele, mas um dos irmãos não concordaram, então eles só resolveram jogar José no poço. Aí, quando eles jogaram José no poço, eles viram uma caravana de israelitas passando por ali. Ismaelitas passando ali. Aí, eles resolveram vender Jacó para os ismaelitas. No caminho do Egito, que eles estavam fazendo para levar José começou a pensar no pai dele e na tristeza que ele estava sentindo, porque talvez ele nunca mais iria ver os pais ou todas as pessoas que ele amava. Mas quando ele chorava lá, né, ele ficava com uma grande tristeza no coração. Mas quando ele chegou lá, ele foi vendido para Potifar. E quando ele foi vendido para Potifar, a Bíblia diz, né, que mesmo que com toda aquela situação difícil que o José estava passando, Potifar confiava nele, né, e tudo que ele fazia. Então Potifar decidiu colocar ele de administrador das coisas de Potifar e tal. E Potifar, ele tinha uma esposa. E a esposa de Potifar, ele ficou encantado com José de tudo que ele fazia lá, e ele queria trair Potifar com José. Só que José, ele sabia que aquilo era errado, que Potifar não iria gostar e ele poderia perder sua vida. E Deus, ele também não gosta que faça essas coisas, que essas coisas são muito erradas para os olhos de Deus. Então, a esposa de Potifar ficou enfurecida com aquilo e ela pegou o manto de Jacó, de José, e entregou como prova para culpar José para ele ir para a prisão. Só que Potifar, ele desconfiou daquela história porque ele sempre confiava em José, porque José era um menino muito honesto. E ele só colocou José na escravidão
e não matou ele. Aí José, mesmo tendo sido preso, passando por todas aquelas coisas, Deus sempre abençoava ele e fazia ele prosperar. O carcereiro que cuidava de lá da prisão, José fez amizade com ele e ajudava ele a cuidar das outras pessoas. E enquanto ele estava preso, o companheiro de prisão dele, que era um copeiro, ele teve um sonho e ele não significava o que era aquele sonho. Então José, com o poder de Deus, ele interpretou o sonho do copeiro. E passou um tempo e o rei, do palácio, ele tinha tido um sonho. E ninguém no palácio conseguia interpretar aquele sonho. Aí, o copeiro, ele se lembrou de José. Ele foi e contou para o rei que José interpretava sonhos. E quando o rei pediu para chamar José, para ele interpretar o sonho do rei. Aí, ele falou que as 7 vacas gordas eram 7 anos de fartura, que as 7 espigas saudáveis eram 7 anos de fartura, que as 7 vacas magras eram 7 anos de fome e que as 7 espigas secas também eram 7 anos de fome. E o rei, José interpretou tudo aquilo com o poder de Deus. E o rei ficou muito surpreso, porque pelo que ele tinha interpretado, que ele nunca tinha visto alguém que tinha interpretado tão bem assim os sonhos. E o rei, ele pediu para José que ele cuidasse da comida para que o Egito, nos anos de fome, não passar por isso, Aí, os períodos de fartura se passaram e nem sequer eles tinham ouvido falar de seus familiares ou de seus irmãos. Muitas pessoas que vinham lá para buscar comida vinham de várias regiões, mas nenhum deles eram seus irmãos. Mas um dia, Jacó enviou seus filhos para buscar comida para eles comerem, Aí, José, ele percebeu que aqueles eram seus irmãos e seus irmãos se curvaram diante dele e todas as cenas dos sonhos deles passaram naquele momento por ele, Aí, José, ele acusou seus irmãos de espiões, mas em vez dos seus irmãos falarem tire como eles faziam antes, eles falaram a verdade. E José percebeu que eles tinham mudado naquela época, por conta que tudo que eles tinham passado, todo o sofrimento que o pai deles tinha passado por José ter supostamente morrido, eles mudaram depois de todo o sofrimento que eles tinham passado, e José percebeu que eles tinham mudado. Aí José falou para eles ficarem 3 dias na prisão. Aí, depois disso, José tinha pedido para eles levar o seu irmão Benjamim, que estava na casa de seu pai, para levar para eles lá, Aí, passou aqueles 3 dias e eles foram buscar seu irmão Benjamim. Quando eles voltaram, José pediu para, quando eles forem buscar comida para eles, pediu para colocar uma taça de prata na sacola de de Benjamim. Aí, quando eles estavam voltando para Canaã, José pediu para eles pararem porque tinha acusado de roubo. E quando eles foram abrir os sacos de comida, a taça de prata estava na sacola de Benjamim. Aí, os irmãos, aí José falou que o Benjamim iria ter que virar um escravo do palácio. E aí os irmãos, eles ficaram em desespero e se ofereceram para ficar no lugar de Benjamim. Porque o pai deles já tinha passado por muita coisa. Aí foi nesse momento que José resolveu revelar sua verdadeira identidade
para os irmãos ver quem ele realmente tinha virado depois dele ter tido vendido pelos irmãos. E José falou que depois que ele revelou sua identidade, os irmãos pediram perdão para ele. Aí José, ele usou o seu superpoder do perdão que Deus tinha dado para ele. E ele perdoou ele, e os irmãos, eles finalmente tinham reencontrado com o irmão que ele tinha perdido. Amém. Então José aqui, né, Júlia? Ele usou algo que Deus tinha dado para ele, que Deus tinha colocado na vida dele. Ele orou para Deus naquele momento difícil que ele estava passando, quando ele foi vendido, ele foi judiado, né? Foi vendido como escravo, ele teve que ficar na prisão. E quando ele orou para Deus, pediu para Deus estar com ele, livrar ele de todo aquele sofrimento, ele se entregou nas mãos de Deus. E mesmo depois de ter passado por todo esse sofrimento, Deus tinha um propósito na vida dele. E quem nos dá esse propósito? É Deus. Deus deu a ele um grande poder, que foi o poder do perdão. E ele conseguiu perdoar os seus irmãos. Ele escolheu perdoar os seus irmãos. Deus o capacitou, porque ele soube, desde o primeiro dia que ele estava lá naquele lugar, naquela cidade estranha, longe da família, não conhecia ninguém, ele não tinha poder de nada, mas como ele tinha se entregado a Deus, Deus cuidou dele, Deus capacitou, Deus mostrou para ele que Deus estava sempre com ele. Então, assim, essa história nos ensina que sempre que a gente passa por alguma dificuldade, né, acontece alguma coisa de ruim, alguém fala mal, ou alguém, né, fala da gente sobre a nossa reputação, essas coisas que magoam, que deixam a gente triste. A gente tem que saber perdoar. Ou às vezes alguém faz alguma maldade para a gente mesmo, ou para alguém da nossa família, né? Tem tantas coisas ruins hoje em dia nesse mundo. Então a gente sempre tem que usar essa capacidade que Deus nos dá, né? Porque o perdão, ele vem de Deus. Ele não é nosso, ele vem de Deus. Então, assim, que possamos, né, sempre avaliar todas as situações que acontecem na nossa vida, para que a gente possa agir conforme a vontade de Deus. Amém. Certo? Então aqui, o nosso apelo é esse, né, Júlia? Né? Agir conforme a vontade de Deus. Entregar nossas aflições, nossos medos, nossas tristezas nas mãos de Deus. Nos entregar a Ele para que Ele nos conduza. Porque dificuldades, tribulações, a gente sempre vai ter até que Jesus volte. Então, assim, que a gente possa a cada dia mais se segurar pela fé, confiar em Deus e poder seguir fazendo sempre a vontade dele. E para finalizar, nós vamos fazer um desafio, né, para o pessoal, Júlia? Para todo mundo que está aqui hoje. Como que vai ser esse desafio? Você quer contar para eles? Para desafiar. Então, o desafio agora vai ser o seguinte: vocês vão ficar aí mesmo sentados, né? E eu quero que todo mundo feche os olhos. Por favor, todo mundo feche os olhos. Agora, eu quero que vocês pensem bem lá no fundo. Procurem se vocês possuem mágoa, tristeza, ou alguma coisa que magoa, assim, deixem vocês tristes, alguma pessoa que fez algo para vocês, que possa, né, assim, atrapalhar a paz de vocês. Busquem lá no fundo do coração. Se vocês tiverem essa pessoa, né, que vocês precisam liberar esse perdão, eu quero que vocês cheguem em casa e façam uma carta. E nessa carta, vocês coloquem tudo de ruim que vocês sentem por essa pessoa. Toda a maldade que ela fez, toda a tristeza que ela causou, toda a mágoa. Coloquem tudo nessa carta. E depois que vocês terminarem de escrever essa carta para essa pessoa, vocês
queimem essa carta. E ao queimar essa carta, que vá embora toda a mágoa, toda a tristeza, todo o sofrimento que essa pessoa causou a vocês. Então, que Deus possa estar com vocês, que Deus use em vocês. Agora a gente vai ter uma música, um louvor, e depois a gente já vai finalizar. Senhor e amado Deus, que o Senhor esteja conosco, ó Pai. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Nos conduz, ó Pai, sempre pelo Teu caminho. Nos capacita, ó Senhor, a fazer sempre a Tua vontade. Esteja conosco, Senhor. Nos ajude a perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram, que nos entristeceram. Senhor, que o Senhor possa nos dar o dom de levar a Tua palavra a quem ainda não lhe conhece. Senhor, volte logo, nos busque, ó Pai, nos tire deste mundo que está tão triste e tão mal. Senhor, nos ajude a abreviar a Sua volta, a capacitar esses jovens, ó Pai, esses juvenis, esses adolescentes, a levarem a Tua mensagem, a cuidar da Tua obra, Senhor. Esteja sempre com eles, ó Pai, com cada família, com cada membro desta igreja, ó Senhor. Nos abençoe, nos dê uma boa noite, nos leve para casa em segurança e esteja sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém.